Boa noite, tudo bem? Tranquilos? Estamos novamente nessa terceira semana de aulas por aqui. Claro que morrendo de saudade de vocês, torcendo para voltarmos o quanto antes para as nossas aulas presenciais, mas, como já conversamos, não sendo possível por enquanto, não sendo seguro por enquanto, vamos retomar por aqui e rever alguns pontos, ou vermos alguns pontos importantes, revermos outros que já estudamos. Vamos conversando por aqui, vocês fazendo as atividades, felizes e contentes em suas casas. Bom, então para nós retornarmos aqui, sei que estão aí em suas casas ansiosos para ouvir sobre história, estão aí comendo alguma coisa, com certeza, porque imagino que vocês estão comendo bastante, mas vamos relembrar aqui e ver alguns pontos importantes. Primeiro, relembrar a questão absolutista. Na aula passada, ou aulas anteriores, falava com vocês sobre a ideia absolutista. Então vamos lá. Os Estados nacionais foram formados. A burguesia, que tinha saído do mundo medieval, na verdade as pessoas que saíram do mundo medieval vieram para os burgos, fortificações, começaram a ser chamadas de burgueses. Começaram a comercializar, comprar, vender e enriquecer com isto. Viram a necessidade de formar os tais estados nacionais. E esses estados nacionais era uma formação territorial, com um líder, com pessoas, obviamente, ali dentro, leis, exército, moeda, burocracia, toda uma organização dentro desse Estado Nacional que começa a ser importante para a construção de uma nova realidade. Diferente do que tínhamos lá no mundo medieval, descentralizado, agora nós temos cidades se formando, estas se aproximando e formando a ideia de um Estado Nacional. Dentro desse Estado Nacional, colocamos um líder, não é? Dentro de sala de aula, sempre costumo dar exemplos com vocês, pegar pessoas para dar exemplos e tal. Como aqui, infelizmente, nós estamos só conversando por aqui, mas podemos relembrar e pensar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se colocarmos Aldemis como líder desse Estado e eu, de repente, decido não ser democrático, não estou afim de permitir que alguém questione meu governo, permitir que comecem a falar como eu devo fazer ou limitar meus poderes. E eu começo, então, a ser autoritário. A ideia de autoritário, eu passo a governar. Aqui utilizamos na aula passada a palavra absolutismo, absoluto. Eu passo a ser absoluto, controlador. E ao ser absoluto e controlador, é óbvio que, num primeiro momento, deu certo. Organizei a sociedade, criei as leis, utilizei o exército para impor essas leis, fiz a moeda circular, compra, venda, criei um sistema burocrático, por enquanto estava funcionando. Mas com o passar do tempo, é claro que algumas classes sociais, como a burguesia, por exemplo, começam a questionar esse absolutismo. Mas eu não entendi, Demis. Você não acabou de falar que a burguesia apoiou a formação das monarquias nacionais? Apoiou. Mas é que com o passar do tempo, o que a burguesia começou a... o que a monarquia começou a fazer? Os monarcas começaram a se aproximar do clero, dos nobres, começou a dar benefícios a esse grupo, que depois na França vai ser chamado de primeiro estado o clero, segundo estado os nobres, em detrimento da burguesia. Esta burguesia, então, começa a se rebelar. Pouco a pouco começa o questionamento à ideia absolutista. Bom, mas isso surge do nada? De repente, hoje a burguesia acordou e decidiu questionar o absolutismo? Não, claro que não.
Nós temos todo um processo de transformações. Dentro deste processo de transformações, vai criando esta mentalidade na burguesia. Se não, vejamos, o termo filósofo, para chegarmos à ideia de iluminismo, tá certo? O termo filósofo, no século XVIII, era aplicado de forma ampla. Todo aquele que desenvolvia algum pensamento científico sobre qualquer assunto, vou estudar os animais e as plantas, cientificamente, lembra-se, observando e comprovando, ele era chamado de filósofo. Então, as pessoas começam a questionar vários aspectos da sociedade. E ao questionarem esses vários aspectos, quero saber como funciona o reino animal, como funciona o reino vegetal, né? Quero saber como funciona tudo e comprovar o sistema solar e comprovar cientificamente. Eles começaram a questionar também, mas espera aí, como funciona essa sociedade? Será que o absolutismo é realmente a melhor forma? Será que realmente a ideia de que o rei Demis é rei porque Deus quer, e eu não posso questionar ao rei Demis porque eu estarei questionando a Deus? Não. Começaram a fazer esses questionamentos. Com isto, nós vamos ter esse questionamento aos monarcas, incentivado pelos vários acontecimentos. Lembra-se que nós já vimos sobre as transformações, conquista do Novo Mundo, as grandes navegações. Lembra quando conquista a América, Cristóvão Colombo, 1492. Isto é um fato fantástico. Quebram-se vários mitos nesse momento, estimula a pesquisa, o conhecimento, estimula o questionamento. Depois tivemos ainda a ideia da valorização do humanismo. O que é isto? Não, espera aí, eu sou um ser humano. Tudo bem, existe um Deus. Os humanistas não eram necessariamente ateus. Ele até poderia acreditar em Deus. Não, tudo bem, existe um Deus. Deus criou a humanidade, criou o cérebro e o conhecimento. Por que eu não posso utilizar meu conhecimento, minha argumentação e questionar ao rei, por exemplo? Neste momento humanístico, começa a valorização do conhecimento racional. A gente vai ver ali logo na frente. Depois, renascimento cultural. Lembram-se lá na Itália, todo aquele renascimento das artes, da cultura, Leonardo da Vinci ganhando grande importância, grande expressão nas diversas áreas, Rafael Zanzio e por aí vai, Donatello. Há muita gente questionando em vários setores. E isto acaba fomentando, acaba estimulando, incentivando a questionar o próprio absolutismo, a questionar o próprio rei. As pessoas começam a perder o medo de questionar ao rei. Eu diria que uma das contribuições mais importantes foi a Reforma Protestante. A gente vai depois trabalhar mais aprofundado, espero que em sala de aula, mas a Reforma Protestante tem todo um aspecto fundamental para as pessoas passarem a questionar, perderem o medo de irem para o inferno por questionarem e passam efetivamente a valorizar a razão. Não deixam de acreditar em Deus. Vejam, não se tornam ateus. Só vão começar a perceber, opa, Deus me deu um cérebro, deu a capacidade de questionar e eu, sim, posso questionar para melhorar a minha vida e das pessoas que estão próximas. Então, tudo isso aqui, vejam que é muita coisa. Claro, nesses minutos que nós estamos por aqui, não estou próximo, né, fisicamente de vocês, é só para eu passar essas ideias centrais, até porque nós vamos fazer umas questõezinhas logo mais aí, farão comendo, eu sei que estarão comendo de novo, mas vão fazer minhas questões, não é? Mas para nós não deixarmos aqui de ver essa questão extremamente importante. E aí, para fecharmos os minutos de hoje, desta semana, começa-se uma grande valorização do conhecimento racional, razão. Na próxima aula, vou mergulhar somente nessa questão da razão, conhecimento empírico. Gravem essa palavrinha, empirismo. Eu passo a acreditar em alguma coisa,
depois de observar, experimentar e comprovar. A expressão, não, é assim porque Deus quis, foi daquele jeito porque Deus quer. Não. Eu passo agora a investigar, a comprovar cientificamente. Vejam, não se tornam necessariamente ateus, mas percebem a possibilidade de investigar. E aí, com isso, teremos o renascimento científico, que vamos ver também aprofundado na próxima aula. E com tudo isto que eu falei para vocês, surgem os tais filósofos iluministas. A palavra iluminista, luz, iluminare, luminar, né? A ideia de iluminar. Filósofos iluministas, aqueles que trazem a luz da razão e do conhecimento. E com tudo isto, passam a questionar o rei absolutista. Pessoal, prazer estar com vocês aqui de novo, mesmo que, né, por estas ferramentas muito bacanas, muito tecnológicas, estou aprendendo agora, estou junto com o Pedro Henrique, contratei aqui para trabalhar, mas a ideia é passar algumas ideias aqui para vocês, passar alguns conceitos, mas aí depois nós vamos aprofundá-los, se Deus quiser, o quanto antes aí, com toda a segurança. Tudo de bom? Boa semana, pessoal!